Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. Desde já peço licença aos colegas que estão aqui ao vivo, né, pela gravação e agradeço a presença desde já, tá? Então vamos lá. Nem venceu a atividade 1 e nós já estamos falando do ciclo 2. Sim, porque o ciclo 2, que geralmente são as atividades que eu mais gosto, por isso que eu troco com a Andy, eu fico com as atividades práticas. Geralmente ela corrige aquelas que são um pouquinho mais teóricas, né? Então ele vai entrar no ar no dia 6, segunda-feira. Então eu já preferi gravar hoje, que assim que a atividade entrar no ar, o link dessa aula já vai entrar junto, né? Para quem quer assistir o passo a passo, ou pegar as dicas. E vai terminar no dia 18/5, no valor de 9 pontos. O que vocês vão fazer? Acessar o material de apoio disponível, inclusive um texto de apoio que eu vou comentar aqui na aula e vai estar anexado na atividade para vocês, tá? E após a leitura das propostas de atividades práticas para o contexto da educação musical, no ensino da educação básica, que é relacionado com a nossa unidade 2, vocês vão escolher uma atividade para aplicação ou adaptação e gravar a aula dessa atividade postando o link para correção. Aí vocês postam no comentário, depois é só clicar em entregar e a atividade já vai estar entregue para nós aqui. Super fácil, né? Não precisa fazer plano de aula, nada disso, tá? E para você que é do bacharelado, procure aquilo que de repente você tem mais afinidade. Pode até ser uma adaptação, por que não, para a prática instrumental também, desde que algum aspecto que esteja relacionado, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vocês vão ver que eu vou fazer uma aula nada a ver com criança, tá? Para adultos mesmo. Pode ser em formato online, nós vamos ver algumas dicas aqui também. E caso você não queira participar aí com um aluno, com seu marido, com seu filho ou com alguém em casa, você pode também convidar um colega para fazer esse formato online e um ajudar o outro, se vocês quiserem. Tá? A atividade pode ser em grupo de até 3 pessoas, desde que todos participem de alguma forma dessa atividade prática e a postagem do link seja individual, tá? E é importante que tenha um ou mais participantes, se possível, não é um caráter obrigatório, mas para que fique mais, assim, interessante a atividade. Se você não conseguir, eu peço que você converse com a tela, né, com o seu celular, se estiver te filmando, de uma forma que fique bem natural, tá, gente? Não é para ler a atividade. E nem é para ir lá no guia, na página tal e fazer. O guia da página tal, 22, a atividade 3, não é para ler. É para realizar essa atividade de forma prática. Então, mesmo que não tenha ninguém, imagine que tem uma pessoa na sua frente, tá? Tente não falar para a tela, mas falar com alguém. Mesmo que não tenha ninguém, eu vou estar ouvindo, porque eu vou corrigir a atividade. Então, eu vou estar acessando e vou ouvir o que você está dizendo. Eu quero que seja legal para que me dê vontade de participar junto com você. Resumindo. E caso ainda não atue em escola, você pode convidar quem quiser para gravação, tá bom? Não precisa ser especificamente do guia. Pode ser uma pesquisa, pode ser uma adaptação. Mas caso você faça algo semelhante a algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje, ao nosso guia, e você fala no vídeo, tá? Eu fiz essa adaptação de um vídeo do YouTube que eu vi, o trabalho de uma professora de arte sobre ritmo, e eu achei muito interessante, tem a ver com as propostas do guia. Beleza, tá? Vocês vão falar o objetivo, o que você quer com aquela atividade, a faixa etária que seria interessante para aplicação, não necessariamente criança, nós vamos ver algumas dicas hoje, mas também pode ser criança. E caso você utilize a pesquisa de uma outra plataforma, se você quiser, pode colocar a fonte de pesquisa, que pode ser um site, um blog, próprio YouTube, tá? É só citar a fonte ou falar, pelo menos no vídeo, que já está valendo. Tá? E depois colocar o link no modo não listado para aqueles que não querem que outras pessoas tenham acesso, somente quem tiver o link, que nesse caso sou eu mesma. E o vídeo da aula prática, de preferência, também não ultrapassar 7 minutos. Se vocês quiserem, vocês podem também compartilhar lá no chat da disciplina para que um possa ver a ideia do outro, né? Pegar sugestão, às vezes não para essa atividade especificamente, mas às vezes para a aula. Tem dia que você tá meio sem ideia, né? Fala, nossa, eu preciso trabalhar esse conteúdo, mas eu não veio nada na minha mente. Aí você vê um vídeo da Sinara e fala, nossa, que legal, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, vou trabalhar a atividade que a Sinara fez. E assim vice-versa, né? Vira uma troca, assim como o Instagram hoje é uma troca contínua de vídeos, a gente pode usar o nosso chat também para isso, caso vocês queiram, tá? Fiquem à vontade. Quem não tiver vergonha, é claro, quiser, não é obrigatório, coloque lá o seu vídeo para que os colegas possam ter acesso de ideias ou de sugestões até para suas próprias aulas, tá bem? Se possível, também não passar de 7 minutos para não ficar muito grande. E quem optar pela realização do formato de uma atividade específica online,
pode usar o Meet, o Zoom, ou o próprio Skype, ou outra plataforma, se você quiser, tá bem? Eu não vou falar muito das atividades práticas, principalmente com criança, porque o guia está cheinho delas. O que eu vou falar aqui é justamente o contrário. São atividades para o formato online. Vamos supor que você não quer fazer um vídeo, você quer fazer uma atividade que você quer aplicar aí no seu ensino médio, por exemplo, ou na sua educação básica. Então, você quer fazer uma atividade lá no Forms? Pode? Pode, desde que você compartilhe o link comigo. E eu possa ver as questões e ver que tem um sentido. Você pode postar o link dessa atividade também, tá? Os alunos, eles podem responder sincronicamente, né, as questões, ou às vezes um quiz, né, um jogo, ou a utilização de recursos de palavra como o Mentimeter. Eu vou usar aqui uma coisa que tem de exemplo no guia, que apesar de parecer fora de contexto e fora de moda, na verdade está super atual e até em outros formatos, que é o rádio. Né? O rádio, ele é um tema que ele pode ser usado para educação musical, ele pode ser usado para adultos, dá para fazer um trabalho super interessante. Você pode utilizar com crianças. Então, ele é uma ferramenta mesmo assim bem interessante, por isso que eu citei no guia. Claro que ali está um formato mais antigo, devido à autoria do livro de pesquisa que eu fiz na época, mas a gente pode transportar isso para a realidade hoje, né? O que seria hoje? Hoje pode ser um podcast, né? A gente pode estar mais em alta, a gente pode usar. Hoje tem os blogs, tem o próprio Forms, que a gente usa muito aqui no Unice, que é uma ferramenta super fácil, né? Ele já te dá a correção automática, você tem ali, né, no momento, ali na hora, as respostas. O Mentimeter também é muito legal, tá? Eu vou passar para vocês aqui o link. Se vocês quiserem, é só digitar uma palavra. Qual seria seu gênero musical favorito? Se a gente fosse fazer uma pesquisa e fosse a primeira atividade que a gente fosse fazer, né? Independente da faixa etária. Qual é o meu gênero musical favorito? Né? Se quem quiser responder aí, ó. Rapidinho, tá aí o link. Ai, vou responder. Tá? E aí já vai aparecendo as palavras aqui na tela que eu já vou mostrar para vocês o resultado. No caso aqui a gente tem a Sinara e o Gabriel, mas se a sala tivesse muita gente, quanto mais gente, mais interessante fica aí a atividade, tá? É uma ferramenta super simples de trabalhar, viu, gente? É gratuito. Você pode, tem vários outros formatos, no caso aqui que eu escolhi é o mais simples, de palavras em um, mas vocês podem usar outros recursos também. Beleza. Gabriel já respondeu? Para a gente divulgar aqui o resultado. O que acontece? Qual que é a vantagem que eu acho do Mentimeter? Vamos supor que você quer dar uma palestra, né, para os educadores aí da sua cidade ou para as pessoas aí de um congresso, né? Você foi convidado para fazer uma capacitação de educação musical na Secretaria de Educação, né? Então você quer fazer um bate-papo rápido, você quer ir falando e ao mesmo tempo interagindo na tela. Ele ajuda muito, tá? Aqui, ó. Aqui a gente tem um pouco mais de resposta, gente, porque uma outra turma eu usei, então foi juntando as palavras. Eu não criei outro link, então é natural. Não tem 16 pessoas participando, tá? Mas tá aí o resultado, né, de alguns dos estilos que o pessoal colocou, né, romântico, bossa nova, popular, samba, gospel. E aí as palavras, elas vão sendo jogadas. À medida que o pessoal vai respondendo, aquela nuvem de palavras, ela vai sendo modificada. Achou o seu aí, cenário? Deu certo? Sim, achei, deu certinho. Sinal que o link não deu erro, mesmo fazendo tempo. Tá lá, bossa nova. Bossa nova, então saiu. E as cores, ele vai jogando, tá? O formato, o tamanho de palavras, de letras, né? E você vai... até a própria Rede Globo usou muito isso em alguns programas recentes. E não nada mais é do que essa ferramenta, tá? E vocês podem, é só você cadastrar com e-mail, e aí vocês vão ter várias opções, não só essa, tá? Mas vamos supor que você quer fazer um questionário grande, aí a gente iria para a próxima página, ele fala para você esperar a próxima tela. Eu jogaria aqui na tela a próxima pergunta, e daí você já teria o gráfico final das respostas dos participantes, né? Às vezes você quer saber se a palestra está sendo interessante, aí você joga lá. Qual que é o tema que o pessoal mais está gostando de discutir, aí você já vai direcionando. Então, ele é uma forma mais moderna, né? De você estar compartilhando com o pessoal aí o pessoal usa muito isso para palestra, para workshop, tá? É uma dica simples aí.
O Mentimeter, ele ajuda muito. Ele poderia ser usado numa atividade? Claro, né? Aqui eu comecei com gênero. Mas se eu colocasse qual instrumento você mais gosta na música tal? Aí as pessoas iriam respondendo, tá? E ele seria em forma de questionário, não exatamente de nuvem de palavras, tá? Então, é um exercício que pode ser usado de forma síncrona. O outro é o Google Forms, todo mundo já conhece, né? O formulário do Google, isso aí foi muito utilizado no período da pandemia, nós utilizamos aqui no Unis, e eu vou mostrar um simples aqui para vocês, que seria uma atividade de escutativa, né? Escute o trecho musical e marque abaixo. Eu conheço a música, mas não gosto. Eu não conheço, mas achei interessante. Não conheço e não gosto. Não costumo ouvir música instrumental. Isso tudo está relacionado, adaptado, tá, gente? Com a atividade de rádio lá do Rio de vocês. Aí eu adaptei aqui para o formato online, para o formato mais moderno. Qual instrumento está em destaque nessa melodia? Aí você coloca o áudio. Eles marcam violão, piano, cordas ou voz, né? Qual gênero ou estilo musical você mais se identifica? MPB, eletrônica, música erudita, tem um gosto eclético, vários estilos. Então aqui também está relacionado com a mesma temática, porém nós utilizamos o quê? O Forms, né? Esse aqui não é para responder, mas é só para vocês, né, visualizarem aí. E eu não coloquei mais perguntas, mas isso aqui é só para dar um exemplo, mas é só para que vocês vejam que é possível fazer uma atividade no Forms. Aí compartilha o link comigo, eu vou visualizar essas perguntas que vocês fizeram e pronto. Vocês só não podem colocar aquele assim, ó, se não responder não vai para a próxima, que senão eu vou ter que fazer atividade, entendeu? Do jeito que eu pus aqui, não precisa. Tem que tomar só cuidado com isso. Mas está valendo, professor, em vez de fazer um formato de vídeo, gravação de vídeo? Sim. Né? Nós estamos discutindo aqui ferramentas. Nós não estamos falando, a nossa disciplina não é formação de musicalizadores, então eu estou jogando as ferramentas para vocês, tá? E a forma de condução da atividade que vocês preferirem é escolha pessoal. Então, esse foi o Forms que eu passei pessoal aqui, tá? No Meet. Vou deixar depois o PDF da aula para que vocês acessem e tenham exemplos, tá? Mas o Forms é uma das coisas mais rápidas também, né, gente, de se fazer. É possível também você ver as respostas todas ao vivo, né? Tem o gráfico que é formado, se você quiser, que sai em forma de gráfico, qual que é a resposta que teve o maior número de acessos. E aqui não tem certo e errado, né? São perguntas pessoais, mas você consegue ter um gráfico bem relativo aí. Então, é um tipo de atividade também de adaptação para escutativa. O Mentimeter eu coloquei, geralmente ele gera 2 links, tá? Um é a atividade que você joga para o pessoal participar, e a outra seria a visualização, como que essa nuvem é formada, senão o pessoal não consegue ver. E o mais legal é assim, à medida que vai escrevendo, né? Porque tem pouca gente hoje, mas a nuvem vai crescendo e vai aumentando o número de palavras ali. Ok? Agora eu vou falar de alguns sites que também podem ser sugestivos para a aula de vocês ou para algum tipo de adaptação de atividade, que não está no guia, tá? Esse é o Itaú, não sei se vocês conhecem, é o projeto Leia para uma Criança. É um projeto bem interessante, porque, além de gratuito, os livros vocês podem escolher o formato que vocês querem ler, que ele pede para você escolher. Esse formato da história que você clicar, ele pode ser feito para celular ou para computador, e ele tem áudio, que é o que mais nos interessa aqui no nosso caso, né? Vou clicar em qualquer um só para vocês verem, tá? Esse aqui é a Flor que chegou primeiro. E você pode baixar o livro em PDF, e aí você pode usar na tela da escola, né? Ou mostrar em forma de livro mesmo, para aqueles que gostam, porque a contação de história é uma coisa muito chamativa, né? Muito interessante. Você pode imprimir brinquedo de papel, ver agora, sabe? Tem vários formatos, tá lá. Eles falam uma dica para boa leitura, se você for ler no celular ou se você for ler no computador, tá? Então, assim, é um projeto assim que eu considero maravilhoso porque é gratuito. Você tem acesso a histórias diferentes que você pode adaptar. Fala, mas o que isso tem a ver com música? Tudo, né? A gente pode adaptar uma aula de educação musical. A gente pode adaptar fazendo a sonorização para uma determinada história. A gente pode adaptar aquela história
original, ou inventar um novo final para a história, se os alunos quiserem. Então, tudo vai depender do formato que vocês querem, tá? Eu leio para uma criança.com.br, muito bom site, e vocês vão ter acesso aí. E o mais legal... Tá? Eu vou sair aqui para mostrar os outros. Tem o espaço de leitura, que é do Itaú Social, tá? É um espaço que proporciona também diferentes experiências interessadas em desfrutar de ricos momentos de leitura e também as ferramentas que estão disponíveis, tá? O Itaú Social também faz esse projeto que é super interessante, tá? E tem atividades de brincadeiras também. Então, além da história, às vezes eles colocam algumas atividades práticas em forma de joguinhos que faz com que o aluno participe para ver se ele prestou atenção realmente na história, né, o que ele achou. Esse aqui, por exemplo, é As Sete Cabritinhas e o Lobo, tá? E como a gente conversou anteriormente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que cada cabrita seja uma nota musical. Eu posso colocar, se a história não fosse tantas, né? Se fossem duas cabritinhas, a gente poderia usar dois instrumentos de percussão diferenciados, um grave e um agudo, né? Para estar trabalhando. Então, toda vez que aparecer o cabrito vai tocar o guizo. Toda vez que aparecer o lobo, os alunos que estão com os tambores vão fazer a batida do lobo. Os próprios alunos podem criar. Como que vai ser o ritmo de quando entrar o lobo? Como que pode ser? Como que vai ser o canto ou a parte rítmica do cabrito? E aí vocês podem estar trabalhando, né, outros conteúdos. E aí tem a parte dos jogos dessa história, que é super interessante também, tá? Ah lá, ó, contradições entre texto e imagem, qual é a pista. Então, cada historinha carrega uma quantidade de jogos e de atividades também que vocês podem fazer. Ah lá, audição, olfato, visão, tá vendo? Então, cada uma delas vai ter um jogo que tem um sentido didático ali naquela história, naquele momento, e vocês podem estar abraçando isso também para o campo musical, tá? Tem a Inventeca, que também é bem legal, é uma plataforma de autoria para crianças baseada em clube de livros e imagens. Tá? Eu vou passar o site, gente, se alguém tiver interesse depois, né, com calma, aí vai dando uma olhada aí, porque são muitos, vocês vão ter acesso por causa do slide que vai ser colocado para vocês, mas é o que eu disse, né? Isso aí é de acordo com a necessidade e o interesse de cada um. Quem não gosta de mexer com criança, talvez essa parte não tenha interesse, mas quem sabe o Forms, quem sabe o Mentimeter, eu estou tentando aqui jogar vários materiais. Agora, o que vai ser útil para vocês, vocês vão ver aí de acordo com a necessidade, tá? Mas é legal a gente ver que tem outras coisas gratuitas também. Esse aqui é o African Story. Ele é muito bom também, por causa das histórias africanas, e as músicas africanas são muito interessantes de se trabalhar, né? Principalmente na parte rítmica. A única coisa complicada é a questão da tradução, tá? Da tradução, mas não deixa de ser também um material interessante de pesquisa, tá? Ainda mais a África, vocês conseguem fazer um projeto maravilhoso com a África, cantando dialetos e cantigas e trabalho rítmico, a questão, né, até de roupas, assim, eu acho que é um dos trabalhos também muito ricos, essa parte aí da África, né, tem alguns livros e é um compartilhamento também, tá? À medida que o pessoal vai postando, vai tendo novos livros de histórias que são aprovadas, tá? E tem os Orelha, para quem gosta de um trabalho mais visual também, e também mexendo na parte auditiva. É um aplicativo simples, tá? De mexer, ele trabalha muito com músicas folclóricas. E o que eu gosto dos Orelha é que você você tem um palco dinâmico, então você pode colocar e retirar músicos do palco à medida que você vai usando os Orelha, tá? Então, vamos supor, você quer trabalhar naquela semana com a educação infantil, você quer trabalhar o sapo não lava o pé, vou dar um exemplo assim, né, dos orelhas.
Aí você vai lá no Sapo no Lava-Pé, você clica na música, ele vai tocar a música e ele vai tirar e pôr músicas do palco, tá? Aí o legal, quando você clica no instrumento, ele já automaticamente fala a curiosidade sobre aquele instrumento específico. Aí você quer tirar um músico do palco, vamos supor que você quer tirar o piano, ele vai tirando, ou ele vai acrescentando de um a um. Isso que eu acho interessante dos orelhos. Em cada música que você trabalha, você tem essa opção, tá? Que o aplicativo tem, e mais. Aí você fala assim, mas aí como que eu vou fazer, né? Você tem várias opções. Você pode usar tablets, né? E usar jogos em dupla. É até legal, né? Que os alunos façam em dupla. Eles tiram e põem instrumentos no palco. Ou você pode transmitir isso num telão para que os alunos possam visualizar os instrumentos e eles possam escolher uma primeira música. E aí, de cada música você vai trabalhando ali aos poucos, né? O que você quer. Então, vamos supor que você está trabalhando um pouco o teclado, né? Que é um instrumento que você está trabalhando com eles naquela semana. Então, você pode enfatizar o teclado, aí coloca lá, a menininha vai aparecer falando sobre o teclado, depois você retira o teclado do palco, mostra para eles, né? Quando fica só o cantor, ou quando você tira a bateria, o que acontece com a música, o que parece que fica faltando, né? Então, é um trabalho simples, mas ao mesmo tempo ele é bem interessante, tá? Nesse sentido, porque os alunos têm essa autonomia de escolha, né? De colocar e tirar instrumentos. Parece uma brincadeira, mas aos poucos eles vão entendendo a proposta e a importância que cada instrumento tem no arranjo. Seja esse arranjo, eu não lembro, não sei se eu mandei certo, o link vou mandar de novo. Acho que eu mandei sim. E vocês podem colocar e retirar músicos do palco todo o tempo, tá, gente? E fora que são músicas folclóricas, né? Então, são músicas, assim, simples, principalmente no trabalho de educação infantil, mas o arranjo de gravação é muito legal. É, assim, é meio que uma banda de rock mesmo, tocando essas músicas, e é bem interessante. Eu gosto bastante dos Orelha, acho uma pena ele não ter tido atualizações, porque a gente tenha outros projetos de continuação dele. Ele é um objeto de aprendizagem que foi feito e, infelizmente, eu não vi, assim, outras atualizações que pudessem mostrar a versão 2, versão 3, versão 4, né? Talvez fosse legal, mas, infelizmente, a gente não teve, quem sabe, no futuro, né? Outras pessoas que possam fazer materiais similares aí, compartilhar conosco. E gratuito, tá? Bom, acho que eu falei muito, né? Agora eu vou deixar vocês fazerem algum comentário. Sinara, Gabriel, tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Já conhecia essas ferramentas? Professor Gabriel. Vou falar, Gabriel. Eu sempre falo, né, professora? Vou falar aqui, professora, essa orelha é um projeto que foi feito na Univale, Universidade de Santa Catarina. Meu filho estuda lá, e a minha filha mora em frente, enfim. É um projeto conhecido lá, né? Mas realmente foi feito e foi parado, não foi desenvolvido, não foi dado continuidade. Mas é um projeto sensacional. Infelizmente, ele estagnou, né? Estagnou, mas é muito bom. A questão daquele que a senhora colocou, que eu esqueci, a NET, como é o nome? Mentimeter? Isso. Das perguntinhas lá? Sim. Eu estava participando de uma palestra até pelo Unis, semana passada, se eu não me engano, foi a semana passada, com o professor Luciano, em relação a canto. E aí, na palestra, foi usado. Eu achei sensacional. Quando eu vi, eu falei, gente, que ferramenta é essa? Porque torna a aula mais dinâmica, né? Mentimeter.com. Ele é facinho, é só você, né, escolher um e-mail para vocês
né, participarem, assim como o Canvas, né, e todos os outros, e depois você vai mexendo, aí você vai descobrir que tem nuvem de palavras, tem um outro formato X lá que você pode escolher o formato de perguntas com respostas, e aí você vai... Você ainda Nossa, eu não teve a amei. oportunidade ainda de mexer com ele, mas Não, você vai ainda não, gostar, não Sinara. tive. E não é difícil, ele é bem intuitivo, tá? Intuitivo, né? Isso é É, bom. ele não é uma ferramenta, até porque eu também não sou nenhuma expert, não sou o professor Celso, eu sou Aliás, expert em eu tenho tecnologia, então eu achei ele bem bem intuitivo. intuitivo. Sim, O que eu tenho observado, professora, é que as últimas ferramentas elas têm vindo de forma muito intuitiva, para facilitar o manuseio mesmo, para facilitar o acesso a todos. o Eu tenho tempo que você vai observado isso, gastar para exato, fazer. otimização do tempo. Eu tenho observado isso, até porque a gente está vivendo um momento muito imediatista, né? Então, isso otimiza também. Então, eu tenho observado isso aí. Com certeza. E acredito que a tendência é melhorar cada vez mais, né, Sinara? Com É essa cultura verdade, do é dia a verdade. dia, com certeza as pessoas vão procurar cada vez mais otimizar essas coisas para que facilite a vida da gente. Sim, isso é muito bom, né? Depois você me conta no e-mail se você conseguiu criar uma conta, se deu Vou tudo contar. certo. Experimenta lá que você vai gostar. E essa nuvem de palavras, até a TV já utilizou ela e ela é nada mais que isso aí. Você joga a pergunta, cada um vai jogando uma palavra e aquilo vai crescendo na tela e quanto mais gente, mais legal fica, porque aqui nós estamos em poucos componentes Sim, é hoje. muito Isso é gostoso, bem muito legal. agradável, Espero muito que bom você mesmo. goste. Obrigada, professora. Muito bom hoje. E Obrigada. aí, Gabriel, quer falar alguma coisa? Tranquilo? Não, tranquilo, eu não conhecia essas ferramentas, não, mas é muito interessante mesmo. Ah, que bom. Espero que E seja dá útil. para criar, né? Muitas coisas e nas aulas, assim, né? Diversificar com as pessoas que você está Aqui eu quis interagindo jogar ali. para aqueles que não gostam de trabalho com criança, porque às vezes a pessoa Isso, não tem pretensão, né? Ela quer fazer uma palestra, quer falar lá sobre o jazz, né? Quer fazer uma coisa lá interessante sobre o histórico do violão. E por que não usar uma ferramenta dessa, né? isso. E também, né, professora, tá vindo muita inteligência artificial, né? Então acredito que vai aprimorar mais ainda essas ferramentas, igual a Sinara falou, né? Hoje tudo para hoje é para ontem, né? Vamos dizer assim. É. Então vai adiantar muito o nosso lado, assim, que trabalha, né? Se for com ensino, assim. Se a É gente muito souber interessante mesmo. escolher, né, filtrar, a gente consegue fazer isso a nosso favor, consegue fazer com que aquilo fique Isso. mais interessante e mais construtivo, com certeza. Viu? Espero que vocês, né, depois, por curiosidade, aí, mexam mais, né, porque tem que ter tempo mesmo, não é assim, conheci, pronto. Não, se não mexer, você não consegue descobrir os pontos positivos e negativos. Mas a ideia da aula de hoje é isso. Nós estamos falando de formação de musicalizador, né? É jogar as ferramentas para vocês e deixar cada um usar aquilo que for útil, que for realmente necessário, que for interessante para vocês. Pode falar, Sinara. Professora, a respeito do Itaú, né? É uma plataforma, então, que já vem com os livros. E se a gente tiver um livro na educação infantil, uma literatura infantil com música, e tivesse a intenção de fazer um lançamento lá, a senhora sabe se funciona, se a gente tem acesso, como funciona isso, ou não sabe? Olha, o do Itaú, eu não sei se é possível, tá? Mas tem algumas plataformas que elas são de divulgação de troca de materiais. A do Itaú e a do. Qual foi a outra que eu passei? Foram duas, né? Ou é um que tem de livro? Espaço de leitura, né? E a do Itaú Leia para uma Criança, eu acho que elas são específicas deles lá. Não tenho certeza se é possível, nunca experimentei isso. Acho que não Porque tem no seria campo. bem interessante. Assim, pelo menos que passasse por um crivo deles, enfim, mas seria bem interessante, né? Porque eu tenho. Sei. Então, mas eu sei que tem outras que tem sim essa troca, né? As pessoas vão construindo, vão postando e vão colocando trabalhos e vão salvando. Isso eu sei que tem, de Entendi. plataformas de troca. Essa do Itaú especificamente eu não tenho certeza, mas eu acho que não. A senhora pode compartilhar depois comigo, Sim, por favor? claro. Você me lembra no e-mail, tá? Lembro sim, tá bom. Claro. E Obrigada, será professora. um prazer, viu, gente? E tudo que vocês Obrigada. descobrirem também, nos falem, que a gente, né, posta lá no chat ou repassa para o e-mail e eu coloco lá no link das aulas, né? Porque os materiais são úteis para todos, né? Acho que todos nós gostaríamos de ter novidades e coisas que a gente possa usar,
né? Esse, por exemplo, dessas plataformas sobre as leituras, eu aprendi no período da pandemia, eu também não conhecia. E aí eu fiz um curso e achei interessante quando eu vi esse Leia para uma Criança e tal. Quando eu vi que tinha áudio, eu falei, nossa, só de ter áudio para nós da música já é outra novidade, né? Outra coisa. E eu achei esse muito interessante. As cores muito bonitas, né? Muito, muito bem desenhado. Então, às vezes a gente nem sabe que tem essas coisas a nosso dispor gratuito, né? Bom, vou pausar a gravação. Mais uma vez agradeço pela presença e até segunda-feira, se Deus quiser.